Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de jovens. Meu nome é Júlio e hoje eu estarei trazendo um tema para a gente fazer uma reflexão. O tema de hoje é a força para vencer gigantes. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quais são os gigantes que você tem enfrentado hoje? Eu trouxe alguns desses gigantes que possivelmente você tem encarado durante a sua vida. E esses gigantes seriam o desemprego, a dívida, doença, depressão, perigo, abandono, abuso, tragédias, contas a pagar, rejeição, relacionamento quebrado, vícios, maus hábitos, tentações, discriminação, medo, falha no passado, raiva, culpa, entre muitos outros. Sabemos que no dia de hoje há vários tipos de gigantes que têm assombrado muita gente, seja o medo de morrer através de uma doença, principalmente agora que estamos vivendo uma epidemia muito grave. Também existe o medo da depressão, que é uma doença também que está em alta hoje em dia, e existem vários outros tipos de gigantes. Também temos ouvido falar agora recentemente sobre o preconceito, que está tão à flor da pele ultimamente, e são muitos os gigantes que nós podemos encarar aí durante a nossa trajetória. Eu, por exemplo, já enfrentei muitos gigantes e graças a Deus, graças a pessoas que me ajudaram, me deram apoio, eu consegui encarar esses gigantes de frente e acredito que saí vitorioso. Eu trouxe algumas frases também que possivelmente vocês ouvem desses gigantes. Você ouve aí eles sussurrando no seu ouvido alguma dessas frases. Uma delas seria: você não é qualificado para exercer essa profissão. Muitas das vezes a gente ouve isso de outras pessoas, ou até mesmo do nosso subconsciente, né? Falando, você não tem a qualidade para exercer essa profissão. Outra frase seria: você não é bom o suficiente. Ninguém vai querer andar com você. Você não tem um futuro brilhante nessa profissão. Sua vida é uma fraude cheia de mentiras. Quantas das vezes a gente já não ouviu essas frases sendo ditas, ou por outras pessoas, ou pela nossa consciência? Hoje eu quero mostrar para vocês que é possível sim encarar esses gigantes. É possível sim enfrentá-los de frente e é possível sim vencê-los. Hoje nós iremos falar sobre a vida de um jovem que conseguiu vencer um gigante, algo que parecia ser impossível, mas ele conseguiu sobressair sobre esse gigante através da força lhe dada por Deus. O nome dessa pessoa é Davi, o rei Davi. Davi foi um jovem, um adolescente igual a nós. Trabalhava no campo, era um pastor de ovelhas e Deus usou ele, naquela época, para vencer o maior inimigo do seu povo, que era o filisteu Golias. E Davi presenciou a força do Senhor agindo através dele. E foram inúmeras vezes em que Davi presenciou e reconheceu isso. Antes da gente falar sobre os tópicos, eu gostaria de lembrar que a gente vai trabalhar hoje com a passagem de 1 Samuel, capítulo 17, verso 37 em diante. Seria bom se vocês pudessem ler o capítulo 17 inteirinho para a gente aprender um pouquinho sobre ele também, e para vocês terem um conhecimento necessário aí para entender a vida de Davi naquela época. Em 1 Samuel 37, eu gostaria de ler, diz o seguinte: o Senhor me livrou das garras do leão, e das garras do urso me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com vocês. O nosso primeiro ponto de hoje será: conecte-se na fonte de poder. A minha pergunta é: qual é a fonte de poder que você tem procurado se conectar? Bom, Davi entendeu que para enfrentar tais gigantes como o urso e como o leão, que são feras muito habilidosas, o leão não à toa ele é conhecido como o rei da selva e possui habilidades superiores a muitos seres humanos. Ele possui agilidade,
possui veracidade, também tem garras afiadas e dentes muito cortantes. E mesmo assim, Deus proporcionou a vitória a Davi. Sem falar no urso, um oponente grande, muito grande, bem forte e também com garras bem cortantes. Mesmo assim, Davi conseguiu sair vencedor dessa batalha. Nós entendemos através do versículo que acabamos de ler que Davi realmente reconheceu que aquela vitória não foi por méritos próprios, mas sim porque Deus o livrou das garras da morte. Foi algo surpreendente, algo inimaginável, mas Davi reconheceu o poderio de Deus agindo através dele. Então a pergunta que fica é: aonde você tem buscado poder para vencer os seus gigantes? Aonde você tem buscado o poder para vencer oponentes tão habilidosos quanto o leão e quanto o urso? Vamos ao nosso segundo tópico de hoje, será escolher as armas certas. Gostaria de ler mais um versículo que se encontra em 1 Samuel 17, do 38 ao 40. Saul vestiu Davi com suas próprias túnicas, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Bom, escolher as armas certas para combater os gigantes, isso é muito importante. Davi, primeiramente, ele foi colocado através de outras pessoas a vestir uma armadura, a vestir algo que ele não se sentiu confortável. Ele não estava bem utilizando aquele tipo de armamento. E hoje em dia nós vemos muito isso. Muita gente quer impor condições para que a gente possa exercer tal profissão ou se encaixar melhor na sociedade. Querem colocar regras, enfim, querem nos fazer diferentes daquilo que somos. E Davi, ele escolheu ser ele mesmo. Ele escolheu utilizar as armas que ele tinha, mesmo que não parecesse a melhor opção, mas Davi tinha conhecimento sobre aquilo que ele ia utilizar. Davi, ele entendeu que era aquilo que ele precisava. Ele não precisava de armas sofisticadas como capacetes, espadas, escudos. Enfim, a única coisa que ele precisava era da confiança de Deus e de suas armas, aquilo que ele tinha para utilizar, que eram a atiradeira e as pedras lisas. Bom, hoje em dia nós vemos aí famosos, pessoas que possuem fama, pessoas que possuem riquezas, mansões, e às vezes a gente pega pensando assim: poxa, eu queria ter esse tipo de armamento, né? Eu queria poder utilizar todas essas coisas. Como seria mais fácil enfrentar o mundo com todos esses tipos de recurso? E muitas das vezes a gente não sabe o que essas pessoas têm passado. Bom, a gente vê relatos hoje em dia aí de muitos artistas que passaram, por mais que tivessem fama, por mais que tivessem dinheiro, passaram por momentos difíceis de depressão, encararam doenças aí que muitas das vezes se tornam irreversíveis. E ter as armas certas, acredito que é ser você mesmo, ser sempre você mesmo e agir naturalmente. Deus conhece você. Se Ele te colocou aonde você está agora, porque Ele reconhece que você tem a capacidade de vencer os seus inimigos com os recursos que você tem. Então que você possa utilizar essas armas, escolher as armas certas. Que você possa escolher você. Em Salmos 57, 1, eu gostaria de ler, diz o seguinte: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei
à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Bom, meus amigos, haverá momentos de aflição em nossa vida. Isso é óbvio. Haverá momentos de muita dificuldade. Mas o que a gente precisa ter em nossa mente é que Deus, Ele sempre está ali para nos ajudar, para nos cobrir com suas asas e nos proteger de todo o mal. Ele não se alegra que a gente passe por tanta dificuldade. Mas se a dificuldade existe, é para que a gente possa aprender com ela e sair dali ainda mais forte. A gente viu no versículos em Isaías que Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele está conosco. Então acredite nisso, que você possa olhar firmemente para Deus e acreditar, confiar, perseverar no que Deus tem para você. Se vocês têm passado por momentos difíceis, por momentos turbulentos em sua vida, volte seu pensamento a Deus, coloque na mão dele o que você tem passado. Ele irá te confortar, ele irá te ajudar a vencer esses gigantes. Gostaria de ler 1 Samuel 46:47, diz assim: Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Lembrar do Senhor. Bom, é um pouco de experiência vivida mesmo, e acredito que com todo mundo isso acontece, de lembrar do Senhor, principalmente nas horas difíceis. Apesar disso não ser errado, mas temos que também lembrar do Senhor nos momentos de alegria. Diante desses versículos lidos, a gente viu que Davi exercia isso. Durante a vitória, durante a derrota dos seus inimigos, dá testemunho sobre como Deus agiu em sua vida. Dá testemunho de como Deus fez vitorioso sobre os seus inimigos. É claro que clamar a Deus nos momentos difíceis é algo natural e temos que fazer isso. Deus nos ouve quando clamamos a Ele, mas também exaltar ao Senhor nos momentos de alegria, isso é muito importante. E reconhecer, como Davi fez através desses versículos lidos, que não foi porque utilizamos um armamento, uma espada, ou porque nós tínhamos conhecimento sobre aquilo, ou porque a gente estava usando armas poderosas que conseguimos derrotar os nossos inimigos. Não, mas sim porque Deus estava conosco, porque Ele agiu com um grande poder sobre nós e nos fez vitorioso, porque estávamos enfrentando uma batalha não sozinhos, mas com Ele ao nosso lado. E por conta disso, conseguimos obter a vitória diante dos nossos oponentes. Vamos então ao nosso terceiro ponto de hoje, que é: mantenha seus olhos no Senhor. Gostaria de ler mais um versículo que está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Muitas das vezes os seus inimigos vão olhar para você e vão pensar assim: nossa, você é pequeno, você é frágil, você não tem armamento suficiente para me derrotar. Eles vão subestimar vocês, eles vão menosprezar vocês.
Mas quando se tem Deus ao seu lado, as armas são apenas instrumentos que serão utilizados. Quem na verdade vai te dar a vitória é a decisão de Deus. E se Ele está com você, a vitória é certa. A vitória é garantida. O seu inimigo pode olhar para suas armas, pode olhar para você e pode te menosprezar. Mas o olhar mais importante é o olhar de Deus. Deus tem olhado para você. Deus tem agido com você. Então você já conseguiu vencer os seus inimigos. Entenda isso. Quando Deus está do seu lado, nenhum oponente tem poder suficiente para derrotar você. Vamos então ao nosso quarto ponto de hoje. Aproveite o momento de Deus. Vamos ler mais um versículo que está em 1 Samuel 17, no versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Aproveitar o momento. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade para agir, quando na verdade há muitas oportunidades diante de você. Bom, se eu estou desempregado, com certeza há muitas vagas de emprego. O que precisamos é agir para que isso possa ser possível, para que o objetivo possa ser alcançado. Às vezes nós estamos esperando uma oportunidade para ser atendido em tal lugar, em tal hospital, mas se vamos enfrentar essa batalha, temos que encarar de frente e não desistir, persistir, procurar. Temos certeza que vai dar certo, que nós vamos encontrar uma solução. Isso serve também para dentro dos nossos lares. Se há dificuldade, com certeza há uma solução para que a gente possa resolver isso. Aproveitar o momento. Oportunidades. Deus com certeza dá muitas oportunidades para que você possa colocar em prática as suas habilidades. Bom, se surgir um cargo na sua igreja, porventura parece ser um cargo muito grande, aceite isso. Se Deus colocar isso no seu coração, aceite. Porque se você aceitar e porventura errar, você tem a oportunidade de aprender com esse erro e de crescer. Se surgir uma vaga de emprego que talvez pareça muito grande, aceite-a, encare-a de frente, aproveite a oportunidade. Tenho certeza que se você errar novamente, você vai aprender. E é com os erros que a gente aprende. É com os erros que a gente cresce. E eu tenho certeza absoluta que você também encarará esse gigante de frente e com certeza irá vencê-lo. Com certeza Deus vai capacitar você para vencer esses gigantes. Vamos ao nosso último ponto de hoje, que será: corte a cabeça do inimigo. Vamos ler mais um versículo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51. Diz assim: Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Alguém aqui acredita que Davi era a primeira opção a ser escolhida dentre todos aqueles guerreiros para enfrentar Golias? Eu acho que não. Eu acho que Davi nem sequer fora cogitado para enfrentar Golias. E por que Davi pegou 5 pedras no riacho? Por que Davi colocou 5 pedras na sua bolsa para enfrentar Golias? Eu acredito que Davi coletou aquelas 5 pedras ali, lisas no riacho, porque ele pensava o seguinte: se eu errar a primeira, eu vou tentar acertar a segunda. Se eu errar a segunda, eu vou tentar acertar a terceira. Persistir. Persistência é uma ferramenta que, diante de batalhas difíceis, é algo que precisa ter mais atenção, que nós precisamos usar mais fielmente. Não desistir. Às vezes a dificuldade pode parecer grande, mas se a gente ficar pensando somente na derrota, obviamente a gente não vai conseguir vencer. Então ter persistência, pensamentos positivos, lembrar dos momentos de vitória, isso é muito importante, dos momentos em que conseguimos sobressair sobre esses gigantes em nossas vidas.
Pensamentos positivos são muito importantes, fazem com que a gente possa se motivar e assim conseguir alcançar os nossos objetivos. Pensamentos positivos. Cortar a cabeça do nosso inimigo. Cortar o mal pela raiz. Se há alguma coisa que tem te afligido, se há alguma coisa que tem te impedido de alcançar esses êxitos, essas vitórias, que você possa fazer uma autorreflexão e pensar o que tem me segurado, o que tem me puxado para baixo, o que tem me deixado me tornar um vencedor. Então que você possa cortar esse mal pela raiz. Se for uma amizade ruim, que essa amizade possa terminar. Se for um emprego que não tem te valorizado, que não tem te reconhecido, que você possa lutar, que você possa mostrar que você é campeão, que você é vencedor, que você possa mostrar o seu valor. Se é um relacionamento quebrado, que você possa juntar forças para consertar. Não há nada, não há nenhuma batalha que não possa ser vencida quando se está com Deus. Você é um campeão, você é um vencedor. Que você possa entender isso. Que Deus possa te ajudar nas suas batalhas. Que você possa fazer uma reflexão sobre os pontos que a gente viu hoje. Que você possa reconhecer que Deus quer te ajudar. Deus quer estar ao seu lado. Deus quer que você consiga aprender nas batalhas. E que mais batalhas vão surgir, com certeza. Mas que você possa estar preparado. E principalmente, que você possa ter Deus durante essas batalhas. Porque com Ele, com certeza a vitória é certa. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que nós possamos então ficar com essa reflexão. Vamos terminar então com uma oração. Gostaria de orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse estudo, por essa reflexão que o Senhor proporcionou a cada um de nós, que nós possamos, Pai, ter entendido que o Senhor tem agido em nossas vidas, nos capacitando, por mais que o inimigo possa nos achar pequeno, subestimar as nossas habilidades, as nossas armas, que o Senhor possa vir a nos suprir, a nos capacitar, para que nós possamos nos tornar melhor a cada dia e com certeza alcançar a vitória. Obrigado, Pai, porque através de Ti nós conseguimos nos tornar campeões, nós conseguimos nos tornar vencedores, conseguimos derrotar os nossos gigantes. Novos desafios irão surgir, uma nova jornada a gente vai enfrentar a cada dia, mas com o Senhor a vitória é certa. Obrigado por nos ajudar, por nos ensinar, por fazer com que a gente aprenda com os erros e que possamos evoluir a cada dia. É o que eu te peço e te agradeço em teu santo nome. Amém. Bom, pessoal, fica a dica então para vocês. Não esquece aí de dar o like e se inscrever aí no canal no YouTube da igreja, que vocês possam estar com a gente aí nos próximos encontros de jovens. Beleza? Isso aí.